Meu nome é Selena Lawson e tenho 30 anos. Na última terça-feira, eu estava no meu escritório em Portland, ouvindo 43 mensagens de voz da minha família. Pessoas com quem eu não falava há 7 anos. Nenhuma delas disse-me desculpa. Todas tinham apenas as mesmas 2 palavras. 7 anos atrás, eu saí de casa da minha mãe com $200, uma mala e as roupas do meu corpo. Minha família disse para todo mundo na nossa cidade que eu era instável, que precisava de ajuda profissional, que estavam desesperados de preocupação. Na verdade, eles não estavam preocupados, estavam aliviados. E teriam continuado assim se minha irmã não tivesse pesquisado meu nome no Google semana passada. Antes de contar quais eram essas 2 palavras e o que eu fiz depois, tire um minuto para curtir e se inscrever, mas só se essa história realmente fizer sentido para você. Escreve nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. Quero saber onde você está me ouvindo hoje à noite. Agora, deixe eu te levar de volta para o Dia de Ação de Graças de 2019, a noite em que tudo desmoronou. Ridgewood, Ohio. Uma cidade com uns 4.000 habitantes. Daquelas em que todo mundo sabe da sua vida antes mesmo de você saber. E a fofoca corre mais rápido que internet. No Dia de Ação de Graças na casa dos Lawson, a louça fina da minha mãe ocupava a mesa enorme. 15 parentes apertados, cotovelo com cotovelo, e meu pai servindo vinho como se silêncio fosse algo que você pudesse afogar. Eu tinha 23 anos, trabalhava em 2 empregos, servindo mesas no Rosarios e atendendo telefone em uma imobiliária no centro, economizando cada centavo. Minha irmã Meredith tinha acabado de ser promovida a coordenadora de marketing em uma seguradora regional. Mesmo salário, novo cargo. Minha mãe ficou na cabeceira da mesa e fez um brinde. A Meredith, nossa estrela brilhante, que sempre nos enche de orgulho. 15 pessoas levantaram o copo. Eu levantei o meu também. Ninguém perguntou sobre mim, sobre minhas aulas, minhas economias, meus planos. Eu era papel de parede na própria casa. Mas eu tinha uma pergunta simples naquela noite. Esperei até a sobremesa, quando os pratos estavam sendo retirados e o barulho tinha se transformado naquele zumbido confortável de familiares falando ao mesmo tempo. Mãe, eu disse, eu queria saber, ainda tem algum dinheiro no fundo de estudos da vovó Ruth? Ela disse que tinha separado dinheiro para cada um de nós. A mesa ficou em silêncio. Não o silêncio confortável, mas aquele silêncio que te faz perceber que uma granada rolou debaixo da sua cadeira e todo mundo viu, menos você. Minha mãe apoiou a xícara de café devagar. Olhou para mim e depois para cada pessoa na mesa. E quando falou, a voz dela era doce demais, daquelas que chegam a estragar os dentes. Olha, é isso que eu vinha enfrentando. Ela estava agindo de forma errática há meses. Eu não respondi. Fiquei ali com a torta de abóbora esfriando no prato, e 15 pares de olhos sobre mim como se eu tivesse feito uma blasfêmia na igreja. Minha tia Débora estendeu a mão e apertou a minha. Querida, sua mãe só quer o melhor. Eu me desculpei, fui para a cozinha e comecei a lavar a louça, porque era isso que eu fazia em todo encontro de família. Eu limpava enquanto todos os outros comemoravam. Memória muscular. A torneira estava aberta, mas eu ainda conseguia ouvir vozes pelo vão da porta. A voz da minha mãe baixou, falando com minha tia Patrícia. O fundo da Ruth foi para a taxa da fraternidade da Meredith e para o carro dela. A Selena não precisa disso. Ela de qualquer jeito não vai a lugar nenhum. Fechei a água. A vovó Ruth tinha criado contas de educação para nós duas, $12.000 cada. Ela me contou pessoalmente, 2 anos antes de falecer. Me sentou à mesa da cozinha, segurou minhas mãos e disse: isso é para o seu futuro, querida. Ninguém pode mexer nisso, só você. Mas alguém mexeu. Voltei para a sala de jantar. Minha mãe estava enchendo a taça de vinho novamente. Esse dinheiro era meu, eu disse. A vovó deixou para mim. Você não tinha direito. Diane Lawson não se moveu. Apoiou o vidro na mesa, cruzou as mãos e inclinou a cabeça daquele jeito que ela sempre fazia quando ia reescrever a realidade. Você está sendo dramática, Selena. Sempre faz isso. Sempre transforma tudo em questão de dinheiro. Estou falando de $12.000 que me foram deixados e estou te dizendo, você parece exatamente com a sua avó, sempre causando confusão.
Aquilo me paralisou, porque minha avó Ruth foi a pessoa mais gentil que eu já conheci. E minha mãe falou o nome dela como se fosse algo para raspar do sapato. 10 minutos depois, minha mãe chamou todo mundo para a sala. Eu já sabia o que vinha. Já tinha visto esse roteiro antes. Diferentes feriados, diferentes gatilhos, mesma coreografia. Diane Lawson no centro da sala, encenando preocupação para uma plateia que nunca comprou ingresso, mas sempre ocupou um lugar. Tentei manter isso em privado, disse ela, enxugando o canto do olho com um guardanapo, mas acho que todos precisam saber. Selena não está bem. Ela tem tido episódios. Eu tenho coberto para ela, mas hoje à noite apontou para mim como se eu fosse a prova viva. Olhei para meu pai. Gerald estava na poltrona, mãos sobre os joelhos, olhando para o carpete. Nada disse. Olhei para Kyle, meu irmão mais novo. Ele estava encostado na parede, braços cruzados, fez um pequeno aceno. Não para mim, para ela. Olhei para Meredith. Ela mexia no celular. 15 parentes naquela sala. Nenhum disse Selena, você está bem? Nenhum disse Diane, isso parece cruel. Nenhum. Subi para o meu quarto, fiz uma mala com $200 de gorjeta do Rosarius, um casaco de inverno e uma caixinha de madeira que a vovó Ruth tinha me deixado, aquela que eu guardava na comoda há 2 anos sem abrir, porque abrir significaria admitir que ela realmente tinha ido embora. Desci as escadas e atravessei a sala. A voz da minha mãe me seguiu até a porta. Se você sair por essa porta, nem pense em voltar. Não bati a porta. Fechei com cuidado, porque sabia que nunca mais ia abrir de novo. Lá fora, a neve caía em Ridgewood, Ohio. Eu tinha uma mala, $200 e nenhum lugar para ir. Foi a última vez que ouvi a voz da minha mãe por 7 anos. Comprei uma passagem de Greyhound na estação da Route 40. O lugar mais distante que eu podia chegar com o que tinha era Portland, Oregon. 38 horas de ônibus, com a mala entre os joelhos e uma caixinha com as coisas da minha avó morta no colo. Não dormi. Fiquei só olhando a América passar pela janela. Campos de milho, planícies, montanhas, chuva, e tentando lembrar da última vez que alguém da minha família tinha me feito uma pergunta que não fosse uma reclamação disfarçada de pergunta. Não consegui me lembrar. A mulher sentada do meu lado estava indo para Boise ver os netos. Fora de Omaha, ela me ofereceu metade do sanduíche dela. Agradeci e comi em 3 mordidas. Ela não perguntou por que eu estava chorando. Só me deu um guardanapo e olhou pela janela. Às vezes, estranhos te dão mais compaixão em 10 segundos do que a família inteira consegue em 23 anos. Portland, dezembro. Passei a primeira noite em um abrigo para mulheres, perto da Burside. A segunda semana foi em um hostel que cheirava a água sanitária e decisões ruins. Eu não tinha histórico de crédito, referências, nem contatos locais. Tinha apenas uma ética de trabalho que minha família passou 23 anos explorando e nunca apreciou. Consegui um emprego em 2 semanas, recepcionista em uma pequena consultoria chamada Hayward Associates, 8 funcionários, escritório apertado no 3º andar de um galpão convertido no Pearl District. Eles ajudavam comunidades a se candidatarem a bolsas de desenvolvimento. Eu atendia telefone e organizava a correspondência. Não era glamouroso, mas era um salário. 3 semanas na minha nova vida, entrei no Facebook pela primeira e última vez. Minha mãe tinha postado no grupo da família: por favor, mantenham a Selena em suas orações. Ela está passando por um momento difícil e só esperamos que esteja segura onde quer que esteja. Nós a amamos e nossa porta está sempre aberta. 112 reações, 26 comentários, todos do tipo orando por ela, e você é uma mãe tão forte, Diane. O comentário do Kyle estava no topo: ela sempre foi a dramática. 47 curtidas. Apaguei o Facebook naquela noite e nunca mais olhei para trás. Vou ser honesta sobre o que o contato zero realmente custa quando você tem 23 anos e nada. Sem economia, sem plano de saúde, sem contato de emergência em qualquer formulário. Coloquei NA por 2 anos até ter alguém digno de listar. Sem ligações de aniversário, sem cartões de Natal, ninguém para avisar quando eu fiquei tão doente com gripe que não consegui levantar do chão do banheiro por 2 dias e pensei em chamar uma ambulância, mas não podia pagar.
E a parte que ninguém te avisa, aquele zumbido constante de saber que em algum lugar de Ohio, 15 pessoas estão contando uma história sobre você e você não pode corrigir uma única palavra. Eu era o fantasma da família. A história de advertência que Diane contava nos almoços da igreja. A razão de ela poder enxugar os olhos e receber simpatia como se fosse troco em um pote. Mas tem algo que o silêncio também me deu. A primeira manhã que acordei em Portland, acordei de verdade. Não assustada, não por ansiedade. Acordei de verdade. Deitei na minha beliche no hostel e percebi que algo estava faltando. Demorei um minuto inteiro para identificar. A voz da Diane, aquela narração constante na minha cabeça: você não é suficiente. Você não é suficiente, tinha desaparecido. Como se alguém finalmente tivesse encontrado o botão de desligar de um rádio que eu ouvia a vida inteira. Na Hale & Associates, Margaret Hale percebeu meu trabalho antes mesmo de eu perceber a mim mesma. Na primeira semana, eu tinha reorganizado todo o sistema de arquivos dos clientes. 3 anos de pastas espalhadas, cruzadas, coloridas e codificadas. Ninguém pediu. Eu simplesmente não suportava o caos. Na sexta-feira, Margaret passou pela minha mesa, parou, voltou e disse: você reorganizou 3 anos de arquivos de clientes em 4 dias. Quem faz isso? Olhei para ela. Alguém que precisava de algo para controlar. Ela não riu. Não teve pena. Puxou uma cadeira e disse: me conta o que mais você vê que está quebrado. Enquanto eu organizava processos e fundos em Portland, minha mãe estava organizando a própria versão de mim em Ridgewood. Eu só soube disso depois, pela minha tia Patrícia e por uma amiga do colégio que me encontrou anos depois, mas vou contar agora para você entender a história completa. Em menos de um mês depois que eu saí, Diane tinha dito para o Ministério Feminino da Primeira Presbiteriana que eu estava recebendo cuidados em uma instituição residencial. Ela nunca disse qual. Não precisava. Em Ridgewood, instituição residencial significa uma coisa, e todo mundo preenche a lacuna com a pior versão possível. Meu antigo apartamento acima da loja de ferramentas na Main Street. Eu tinha deixado a maior parte das minhas coisas lá quando saí. Meredith assumiu, vendeu meus móveis, ficou com minha coleção de casacos de inverno, disse ao senhorio que eu tinha abandonado o contrato. Gerald, meu pai, lidava com os vizinhos. Ficava na garagem, mãos nos bolsos, dizendo: só esperamos que ela esteja segura onde quer que esteja. Voz quebrando no momento certo, olhar subindo no ângulo certo. Ele nunca me ligou. Nenhuma vez. Kylie postou no Facebook pelo menos 3 vezes naquele primeiro ano status vagos e indiretos: família não é sobre sangue, é sobre lealdade. Algumas pessoas preferem fugir a crescer. Orando por quem joga tudo fora por nada. Cada postagem tinha dezenas de curtidas. Cada uma era sobre mim. Essa era a versão da minha família sobre Selena Lawson. Uma garota problemática que explodiu no dia de ação de graças, abandonou a família e foi parar sabe-se lá onde, fazendo sabe-se lá o quê. Uma tragédia que eles podiam carregar como uma bolsa bonita para mostrar em público e coletar simpatia. Por 7 anos, eu fui um fantasma, e eles escreveram meu obituário enquanto eu ainda respirava. O primeiro ano em Portland foi sobre sobrevivência. O segundo ano foi a primeira vez na vida que eu fiz um plano que realmente era meu. Na Hale & Associates, passei da recepção para a coordenação de projetos em 6 meses. Margaret me deu uma pequena aplicação de bolsa para gerenciar um projeto de horta comunitária no sudeste de Portland. Entreguei 3 dias antes do prazo, com um orçamento revisado que economizou 11% para o cliente. Margaret leu tudo 2 vezes. Depois, me entregou um segundo projeto. Eu me matriculei no programa de administração de empresas online da Portland State University, aulas à noite, trabalho durante o dia. Paguei a mensalidade com cada salário, pedacinho por pedacinho, sem empréstimos. Meu apartamento era um 2 quartos compartilhado em Selwood, com uma colega que trabalhava à noite, então quase não nos cruzávamos. Eu cozinhava todas as refeições: arroz e feijão na segunda, massa na terça, e o que estivesse em promoção no Vinco nos outros dias. Comprava roupas no Goldville e cortei meu próprio cabelo por 2 anos. Não teve montagem cinematográfica, nem trilha sonora emocionante, só despertadores, planilhas, e adormecer com o livro aberto no peito à 1 da manhã, acordar às 6 para fazer tudo de novo. Não tinha um plano para ficar rica ou famosa.
tinha um plano para nunca mais me sentir impotente. O sucesso foi efeito colateral. Margarete nunca me tratou como projeto ou caso de caridade. Ela me tratava como alguém que chegava cedo, ficava até tarde e via coisas que todo mundo passava despercebido. Quando eu identifiquei um erro de cobrança em uma conta de cliente que teria custado $6.000 à empresa, ela me promoveu a consultora júnior. Você pegou algo que meu contador deixou passar, ela disse. Seu contador não checa a conta 2 vezes. E você? Eu checo tudo 2 vezes. É assim que eu cresci. Ela não perguntou o que isso significava. Não precisava. Margarete Hale era do tipo de líder que entende que os trabalhadores mais famintos são os que ficaram mais tempo sem comida. E a melhor coisa que você pode fazer é parar de falar sobre a fome deles e começar a colocar comida na mesa. Eu estava faminta, e ela não parava de me dar trabalho. Concluí minha graduação no final do 3º ano. Sem cerimônia, sem beca ou capelo. Imprimi o diploma em uma FedEx, coloquei em uma moldura de $10 do Target e pendurei acima da minha mesa no trabalho. Margarete viu na manhã seguinte. Bateu na minha porta. Naquele momento, eu tinha um escritório pequeno, com uma janela para o estacionamento, mas era meu. Parabéns, ela disse. Que tal gerente de projetos? A Hale & Associates tinha crescido de 8 para 35 pessoas. Expandimos para consultoria em desenvolvimento habitacional, elaboração de editais para comunidades tribais e programas de incubação de pequenos negócios. Margarete me promoveu a gerente de projetos, e eu fiquei responsável por uma equipe de 10 pessoas. Naquele mesmo mês, Jace Parker entrou pela nossa porta para uma entrevista. Jace tinha 30 anos, era perspicaz e tinha uma risada que preenchia qualquer sala. Ela tinha trabalhado em comunicação de ONGs em Seattle antes de se queimar no trabalho. Nos conectamos imediatamente, não pelo trabalho, mas por algo que nenhuma de nós costumava falar. 3 semanas depois, estávamos comendo delivery na minha mesa depois de um prazo apertado. Ela perguntou por que eu nunca falava da minha família. Eu contei tudo. O dia de ação de graças, o fundo de estudos, as mensagens de voz que nunca chegaram, os posts no Facebook, a porta se fechando atrás de mim na neve. Foi a primeira vez que contei tudo em voz alta para outra pessoa. Jace me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por 10 segundos. Então ela disse: sabe, a minha disse para todo mundo que eu morri. Fiquei olhando para ela. Acidente de carro. Essa era a história oficial. Mais fácil do que contar para os amigos da igreja que a filha era gay. Ficamos ali um bom tempo só processando aquilo. E então eu chorei. Pela primeira vez desde que saí de Ohio, no meu aniversário de 28 anos, eu abri a caixinha. 5 anos. Eu a carreguei de Ohio a Portland dentro de uma mala. Mudei com ela do abrigo para o hostel, do apartamento compartilhado para meu próprio lugar. Ela ficava na minha mesa de cabeceira todas as noites. E todas as noites eu não a tocava. Porque abrir a caixinha da vovó Ruth significava admitir 2 coisas: que ela tinha ido embora e que era a única pessoa na minha família que me amava sem condições. Jace foi quem me empurrou. Você está olhando para essa caixa há 5 anos. Não é uma bomba. Abre. Então eu abri. Dentro, um colar de pérolas, aquele que ela usava na igreja todo domingo. Uma foto minha com 6 anos, sorrindo para a câmera com um espacinho entre os dentes da frente. Era a única foto da minha infância que eu tinha. Minha mãe nunca pendurou fotos minhas em casa. Os retratos escolares da Meredith enchiam o corredor. Os meus iam para uma gaveta, junto com uma carta dobrada uma vez. A letra da vovó Ruth, trêmula, cuidadosa. A caligrafia de uma mulher que cresceu acreditando que escrever bem era uma forma de respeito próprio. Selena, se você está lendo isso, significa que teve coragem de ir embora. Bom. Eu queria ir embora da minha vida inteira, mas tinha medo. Não seja como eu. Não segure essa família às custas de você mesma. Você não deve sua vida a ninguém. Li a carta 3 vezes. Na terceira, minhas mãos tremiam tanto que o papel chacoalhava. Todos aqueles anos, todos os dias de ação de graças, todos os natais,
todos os jantares em família em que eu engolia raiva, passava as batatas e fingia que a hierarquia não existia. Eu pensava que estava honrando o desejo da vovó Ruth manter a família unida. Ela dizia isso nos feriados, dizia quando eu a ligava chorando depois de discussões com a Diane. Ela dizia tantas vezes que se tornou meu sistema operacional. Mas ela dizia isso na frente da família, sob o teto da Diane, com Diane ouvindo. Esta carta, dobrada dentro de uma caixa escondida como se fosse contrabando, era o que ela realmente queria dizer. Havia um pós-fácil. O fundo de estudos. Deixei instruções com meu advogado, o Sr. Veaterbe. Pergunte a Patrícia. Ela sabe. Sentei na cama com a carta em uma mão e a fotografia na outra. E entendi algo que eu vinha tentando perceber há anos: a vovó Ruth não tinha me pedido para manter a família unida. Quem pediu isso foi minha mãe. A carta da Ruth era verdade. Ela tinha sido observada demais para dizer em voz alta. No 6º ano, Margaret me chamou para uma conversa e me ofereceu um cargo que eu nunca tinha imaginado ver em um crachá Chief Operating Officer. A Hayward Associates tinha crescido para 120 funcionários, 2 escritórios, Portland e Seattle. Nossos programas de desenvolvimento comunitário impactaram mais de 50 mil famílias pelo noroeste do Pacífico. Fomos destaque em uma revista regional de negócios, convidados para palestrar em conferências e reconhecidos pelo gabinete do governador pelo trabalho em parceria com comunidades tribais. Eu não estava rica. Quero deixar isso claro. Eu dirigia um Subaru usado. Morava em um apartamento de um quarto no Northeast Portland. Tinha uma conta de aposentadoria, uma conta poupança e plano de saúde que cobria dentista. Pelos padrões de Ridgewood, eu estava bem. Pelos meus próprios padrões, a garota que dormiu em um abrigo 7 anos atrás, eu estava respirando um ar que jamais imaginei alcançar. A entrevista na revista saiu em outubro. Uma publicação regional fez um perfil sobre mulheres na liderança de desenvolvimento comunitário. Minha foto, meu nome, meu cargo, minha história, a versão limpa, sobre começar como recepcionista e subir na empresa. Margaret fez uma pequena festa no escritório quando o artigo foi publicado. Jess comprou um bolo com a frase Cool for School em cobertura azul. Minha vida estava tranquila, constante, cheia de pessoas que me respeitavam e com trabalho que fazia diferença. Eu não procurava minha família nas redes sociais. Não passava por Ohio a trabalho. Não mandava cheques anônimos nem cartões de aniversário. Eu os deixei ir completamente. Algumas pessoas podem chamar isso de frio. Eu chamo de sobrevivência. Quando você cresce sendo a pessoa que todo mundo culpa, aprende que distância não é crueldade, é oxigênio. E eu passei 23 anos prendendo a respiração. Por 7 anos, eles também me deixaram ir nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma mensagem por algum conhecido em comum. Minha mãe disse à cidade que eu estava em uma instituição, e a cidade acreditou nela. Ninguém se deu ao trabalho de conferir. Ninguém foi até Portland. Ninguém pesquisou meu nome no Google. 7 anos de nada, até uma terça-feira aleatória de março de 2026, quando minha irmã, pela primeira vez na vida, digitou meu nome no buscador. Ela não estava procurando por mim. Estava procurando por dinheiro. Sabe o que é curioso? Nenhuma pessoa da minha família nunca me pesquisou no Google. Nenhuma vez em 7 anos. Nunca se interessaram, nunca se perguntaram nada. Estavam tão comprometidos com a história de que eu era instável que nem olharam. Às vezes penso nisso. Como é fácil nunca questionar uma mentira quando a verdade pode te deixar desconfortável. Se você ainda está aqui, clica no botão de se inscrever, porque essa história está prestes a ficar muito mais desconfortável. 6 meses antes das mensagens de voz, recebi um e-mail no trabalho. O assunto dizia da sua tia Patrícia. Por favor, leia. Fiquei olhando para ele por 20 minutos antes de clicar. Patrícia era a irmã mais nova da minha mãe. Crescendo, ela era quieta nos encontros de família. Sempre presente, sempre educada, nunca balançando o barco. Ela tinha visto tudo o que aconteceu comigo e não disse nada. Durante anos, eu guardei isso contra ela quase tanto quanto guardava contra o resto da família. O e-mail tinha 3 parágrafos, sem desculpas, sem introdução. Ela dizia que se arrependeu de ter ficado em silêncio. Que tinha medo da Diane.
Sua mãe tem um jeito de fazer as pessoas desaparecerem da vida dela, e eu não tive coragem de ser a próxima. Então ela me contou algo que fez minha mandíbula se apertar. O fundo de estudos da vovó Ruth tinha sido gerenciado por um advogado chamado Veaterby, em Columbus. Ruth deixou instruções claras: 12.000 para Meredith, 12.000 para Selena. Contas separadas, assinaturas separadas necessárias. Minha mãe falsificou minha assinatura, juntou as duas contas e transferiu tudo para Meredith. Patrícia sabia disso porque tinha sido testemunha dos documentos originais da Ruth. Fiquei muito tempo digerindo essa informação. $12.000. Não era uma fortuna que mudasse minha vida, não mais. Eu tinha ganho isso em um trimestre na Haywood Associates no meu segundo ano. Mas a falsificação, a enganação, o fato de minha mãe ter roubado de mim e ainda me chamado de louca por perguntar sobre isso valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Aquilo era a arquitetura de toda a minha infância em uma única transação. Não registrei queixa. O prazo de prescrição em Ohio era de 6 anos e já tinha passado. Patrícia ainda acrescentou uma coisa no final: sua mãe vai presidir o arrecadamento comunitário de Ridgewood nesta primavera. A cidade inteira vai estar lá. Eu ainda não sabia por que isso era importante. Mas eu descobriria. 2 meses depois, Margaret entrou no meu escritório segurando o celular como se fosse um bilhete de loteria premiado. Sabe, o pastor Daniel Briggs dirige uma igreja em uma cidadezinha de Ohio. Não reagi, mas o nome Ridgewood já soava na minha cabeça como um alarme de incêndio. Ele faz parte do conselho de uma organização de desenvolvimento comunitário lá. Eles vão fazer um grande evento de arrecadação de fundos, anual, e querem um palestrante principal. Alguém que trabalhe com desenvolvimento comunitário e tenha uma conexão pessoal com revitalização de cidades pequenas. Ele entrou em contato pela nossa rede. Ela me olhou: eu recomendei você. Você cresceu em uma cidade pequena de Ohio, certo? Eu não tinha contado a Margaret qual cidade. Ela não conhecia minha família. Ela não sabia que a presidente do evento era a mesma mulher que contou para 200 pessoas que a filha dela estava em reabilitação. É Ridgewood, eu disse. Ótimo. Então você conhece a região. Você seria perfeita. Quase disse não. A palavra estava na ponta da língua, pronta para sair por reflexo. Mas então pensei na carta da vovó Ruth, em fechar aquela porta na neve. Em 7 anos sendo um fantasma em uma história que eu não escrevi. Eu disse. Margaret sorriu: fantástico. Vou enviar seu currículo para o pastor Briggs. Depois que ela saiu, sentei no meu escritório e pesquisei no Google Ridgewood Community Fundraiser. A página do evento listava Diane Lawson como presidente do comitê. O local era o Centro Comunitário da Maple. A data: 15 de março. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Patrícia. Eu sei sobre o arrecadamento. Eu sou a palestrante principal. A resposta chegou em 30 segundos. Eu sei que você não contou para sua mãe. Esteja pronta. Eu estava voltando para Ridgewood nos meus próprios termos, entrando pela minha própria porta. 2 semanas antes do evento, numa terça-feira à tarde, minha irmã se sentou à mesa da cozinha e digitou meu nome no Google. Sei todos os detalhes porque a Patrícia estava lá. Ela me contou tudo. Meredith tinha 32 anos, recém-divorciada e à deriva. O ex-marido tinha ido embora 2 anos antes, levado o cachorro, metade da poupança e toda a ambição dela. Ela estava se segurando com a casa, mas a hipoteca estava 3 meses atrasada e o banco rondando. Precisava de alguém para assinar um novo empréstimo junto com ela. O crédito da Diane estava arruinado. Gerald estava aposentado, vivendo de previdência. Kyle ainda devia $40.000 de empréstimos estudantis. Meredith precisava de alguém com renda de verdade e histórico financeiro limpo. Ela pensou em mim do mesmo jeito que se olha uma ferramenta que você jogou em uma gaveta de lixo anos atrás, não com afeto, mas com interesse prático súbito. Ela digitou Selena Lawson. Primeiro resultado: LinkedIn, COO, Haywood Associates, Portland, Oregon. Segundo resultado: perfil em uma revista de negócios líderes em desenvolvimento comunitário no Noroeste do Pacífico. Terceiro resultado: bio da minha empresa, foto profissional, palestras em conferências.
Uma citação da Margarete me chamando de a coluna operacional de tudo que construímos. Patrícia disse que Meredith ficou olhando para a tela por um minuto inteiro, sem piscar. Depois ligou para nossa mãe. Mãe, você precisa ver isso. Ver o quê? Selena, ela é uma pausa, ela é CEO de uma empresa de verdade. Já saiu na Forbes. O som do outro lado da linha, contou Patrícia, não era de alegria, nem de alívio, nem de orgulho. Era uma inspiração curta e aguda, daquele tipo que a gente dá quando a história que você contou por 7 anos começa a pegar fogo nas suas mãos. Isso é impossível, disse Diane. Ela nem terminou a frase. Não podia terminar, porque terminar seria admitir que a mentira tinha sido dela o tempo todo. A ligação começou naquela noite. Eu estava em uma sala de conferência em Portland, encerrando uma revisão trimestral com minha equipe. Meu telefone vibrou no bolso. Depois de novo. E não parou. Quando a reunião acabou, eu tinha 43 chamadas perdidas, todas de códigos de área de Ohio. Alguns números eu reconhecia, outros não. Todas dentro da mesma janela de 24 horas. Fui para meu escritório, fechei a porta e ouvi. Primeira mensagem Meredith. Descontraída, como se estivesse ligando para falar de Brant. Selena, aqui é a Meredith. Sei que faz tempo. Escuta, preciso falar com você sobre algo importante. Me liga de volta. Mensagem 7 Gerald. Hesitante, desconfortável. Querida, é o papai. Sua mãe e eu bem, a família está passando por um momento difícil. Precisamos muito da sua ajuda. Liga quando puder. Mensagem 15 Diane, curta, controlada. Selena, aqui é sua mãe. Não sei o que você tem feito por aí, mas família é família. Precisamos conversar. Mensagem 23 Kylie, mastigando algo. Oi, céu, aqui é o Kylie. Então parece que você está se dando bem por aí. Que legal. Pois é, que legal. Ei, escuta. Tenho uma ideia de negócio e precisava de um apoio. Só um empurrãozinho para começar. Me liga. Mensagem 38. Meredith de novo. A leveza tinha ido embora. A voz dela quebrou na última palavra. Selena, eu sei que você está vendo isso. Preciso de ajuda. Por favor, só me liga. Me ajuda. Me ajuda. 2 palavras repetidas, em vozes diferentes, tons diferentes, níveis diferentes de desespero, mas sempre as mesmas 2 palavras. Não me desculpe, não, eu estava errada, não sinto sua falta. Me ajuda. 43 mensagens de voz, 0 desculpas, e todas queriam a mesma coisa. Eu ouvi cada uma do começo ao fim, algumas até 2 vezes. Depois, coloquei o telefone na mesa, recostei na cadeira e olhei para o teto por muito tempo. Liguei para Geis. Ela atendeu no segundo toque. Minha família me achou. Ó, pausa. Qual parte dói? A parte em que eu não me surpreendo. Deixe isso ficar. Ela sabia que não adianta preencher o silêncio com conforto quando o que eu precisava era de espaço para sentir o peso disso. 7 anos. 7 anos construindo uma vida com $200 e uma passagem de ônibus. 7 anos de terapia, trabalho duro e aprendendo a confiar nas pessoas de novo. E na primeira vez que minha família me procura, não é para dizer que sentiu minha falta. Não é para perguntar se estou bem. É para perguntar o que eu posso dar a eles. Eu não era um caixa eletrônico quando tinha 23 anos e estava quebrada. Mas aparentemente, tinha me tornado um agora que tinha um cargo ao lado do meu nome. Coloquei meu telefone no modo não perturbe. Não retornei as chamadas. Também não bloqueei os números. Bloquear parecia uma reação, e eu tinha parado de reagir à família Lawson. Geis perguntou o que você vai fazer? Nada diferente. Tenho um arrecadamento de Ridgewood em 2 semanas. Você ainda vai? É meu trabalho, Geis. Não vou reorganizar minha carreira porque minha família não consegue reorganizar o comportamento deles. Ela deu uma risadinha. Ok, COO, vai lá e mostra como se faz.
Desliguei e olhei pela janela do meu escritório. A chuva de Portland batia no vidro, suave e constante, do jeito que sempre é em março. Constante, mas administrável. Eu já tinha lidado com coisas piores a vida inteira. Eles não lidam bem com silêncio. 3 dias depois das mensagens de voz, um e-mail chegou na minha caixa de trabalho, o e-mail profissional, aquele listado no site da nossa empresa, didian.lawson.urid@gmail.com. Assunto: sua mãe, Selena. Depois de tudo que essa família fez por você, você nem consegue retornar uma ligação. Passei 7 anos te defendendo para pessoas que perguntavam onde você estava. Disse que você estava recebendo ajuda. Protegi sua reputação. E é assim que você me recompensa. Sempre disse às pessoas que você era egoísta. Acho que eu estava certa. Li 2 vezes, salvei, não respondi. No dia seguinte, uma mensagem no LinkedIn de Meredith. Vejo que você está se dando bem. Parabéns, eu acho. Mas família é família, Selena. Preciso de alguém para assinar um empréstimo comigo. Não é muito. Você nos deve isso. Aquela palavra de novo. A moeda da família Lawson. Então Kylie, porque Kylie nunca suportou ficar de fora de um espetáculo, postou no Facebook marcando metade da família estendida. Engraçado como algumas pessoas ganham um título bonito e esquecem de onde vieram. A família te apoiou a vida toda e agora você é boa demais para atender o telefone. Hashtag ingrata, hashtag família em primeiro lugar. 41 curtidas, 12 comentários, todos concordando. Eu fiz captura de tela de tudo. O e-mail, a mensagem no LinkedIn, o post. Não por razões legais, mas por mim mesma. Para aquelas manhãs em que eu poderia acordar e me perguntar se tinha imaginado tudo. Se talvez minha família não fosse tão ruim assim. Se talvez eu devesse ter me esforçado mais. Evidência de que eu não era o problema. Evidência que eu podia segurar nas mãos. Naquela noite, Patrícia mandou mensagem: eles sabem que você é a palestrante do evento. Sua mãe descobriu pelo programa do evento. Eles estão planejando ir. Então agora eu sabia que eles não estavam só ligando. Eles iam aparecer. Posso ser honesta por um segundo? Quando li o post do Kylie, a família te apoiou a vida toda, eu realmente dei uma risada alta no meu escritório, porque as mentiras mais engraçadas são aquelas que as pessoas contam com tanta confiança que esquecem que estão mentindo. Se isso tocou algum nervo, se você já foi chamado de ingrato só por querer ser tratado como gente, deixa um comentário. Me conta suas 2 palavras. Vou ler todas. 15 de março, voei para Columbus, aluguei um carro e dirigi 90 minutos pelo interior cinza e plano de Ohio. Ridgewood parecia menor do que eu lembrava. A loja de ferragens, o diner, a Fars Presbyterian, o campanário branco surgindo entre árvores nuas como um dedo dizendo silêncio. Tudo igual, o que de algum jeito me fez sentir que eu era quem tinha mudado de dimensão. O centro comunitário da Maple Street estava decorado como se alguém tivesse organizado um casamento para a cidade inteira. Toalhas brancas, arranjos alugados, uma faixa na entrada construindo o amanhã juntos, carregamento comunitário de Ridgewood, 200 lugares, quase todos ocupados quando cheguei pela entrada lateral dos palestrantes. Assinei na mesa de credenciamento. Uma voluntária, mulher da idade da minha mãe, que eu reconheci de igreja, olhou para meu crachá e sorriu. Senhorita Lawson, seja bem-vinda. O pastor Briggs está muito animado em te receber. Fico imaginando se ela fez a conexão com meu nome. Se ela se lembrava de mim de verdade. Eu estava com um blazer cinza carvão, camisa branca, cabelo preso. Meu crachá dizia Selena Lawson, COO, Hayward Associates, palestrante principal. Pela porta, eu via o salão principal. Mesas de 8, cada uma cheia de gente de Ridgewood, professores, donos de lojas, membros da igreja, vizinhos, as pessoas que ouviram a versão da minha mãe sobre mim por 7 anos. E na mesa central, vestida de azul marinho, cabelo recém-arrumado, sorrindo e cumprimentando os convidados como se fosse dona do lugar. Minha mãe, Diane Lawson, presidente do comitê. Gerald ao lado dela, quieto como sempre. Meredith com uma roupa nova que provavelmente não podia pagar. Kylie perto do buffet, mexendo no celular.
Minha família inteira a 6 metros de distância, sem ideia de quem estava prestes a subir no palco. O pastor Daniel Briggs era um homem alto, de olhos gentis e voz de microfone que preenchia a sala sem esforço. Ele foi quem entrou em contato com nossa empresa. Nunca tinha me conhecido, não sabia nada da minha história com essa cidade. Subiu ao púlpito às 19h15. Boa noite, Ed Wood. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Este evento é sobre comunidade, sobre construir algo maior que nós mesmos. Palmas educadas. O tilintar de talheres nos pratos. Nossa palestrante principal desta noite é alguém que personifica essa missão. Ela cresceu em uma cidade pequena, começou sua carreira do zero e hoje é diretora de operações da Hayward Associates, uma empresa que impactou mais de 50 mil famílias no noroeste do Pacífico. Recentemente, foi destaque na Forbes Regional como uma das líderes empresariais em ascensão. Por favor, recebam calorosamente Selena Lawson. Palmas. Saí de trás da cortina e caminhei até o púlpito. O holofote me atingiu e, por um segundo, só um, eu tinha 23 anos de novo, parada naquela sala de estar enquanto minha mãe dizia a 15 pessoas que eu era quebrada. Então olhei para a plateia 200 rostos. Alguns conhecidos, outros não. E na mesa central, 4 rostos que eu conhecia melhor do que qualquer outro no mundo. O sorriso de Diane evaporou. Sua boca se abriu um pouco, fechou, abriu de novo. Ela segurou a borda da mesa com as 2 mãos, os nós dos dedos ficando brancos contra a toalha. Observei seus olhos se moverem de um lado para o outro, buscando quem estava vendo sua reação. Mesmo em choque, seu primeiro instinto foi controlar a audiência. Gerald apoiou o copo de água na mesa com tanta força que a água se espalhou sobre o linho. Seu rosto ficou sem expressão, e por um momento ele parecia um homem que acabará de se lembrar de algo terrível que fez há muito tempo. A mão de Meredith foi ao peito. Sua boca formou uma palavra. Talvez meu nome. Talvez só ar. Mas nenhum som saiu. Kylie parou de mastigar no meio da mordida. O garfo ficou suspenso no ar como um ponto de interrogação. A plateia se levantou. 200 pessoas, os mesmos vizinhos, os mesmos membros da igreja, os mesmos professores e comerciantes que durante 7 anos ouviram que eu era instável, que rezaram por mim aos domingos, que sussurraram sobre mim no correio, levantaram-se e me deram uma ovação de pé. E minha mãe ficou congelada no centro disso, a única pessoa na sala ainda sentada. Deixei os aplausos se acalmarem, ajustei o microfone, respirei fundo. Obrigada, Pastor Briggs, e obrigada, Ed Wood. Faz um tempo. Risos leves. Algumas pessoas trocaram olhares. Aqueles que me reconheceram. Eu fiz minha palestra principal. 20 minutos sobre desenvolvimento comunitário, estruturas de financiamento, estratégias de subsídios, o poder da organização local, dados, estudos de caso, resultados profissional, polido, o tipo de discurso que eu já tinha feito dezenas de vezes em conferências. E então, perto do final, eu mudei o tom. Cresci em uma cidade pequena como esta. Alguns de vocês podem se lembrar de mim. Um murmúrio percorreu a sala. Saí desta cidade há 7 anos com $200 em uma mala. Não saí porque quis. Saí porque ficar estava me custando algo que eu não podia perder. Silêncio. Aquele silêncio que pesa. Disseram que eu era instável. Disseram que eu precisava de ajuda profissional. A verdade é que a ajuda que eu precisava era distância. E essa carreira, esse trabalho, começou porque alguém em Portland me viu como uma pessoa, não como um problema para administrar, não como uma história para contar na igreja uma pessoa. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio fazer seu trabalho. Desenvolvimento comunitário não é só sobre subsídios e infraestrutura. É sobre ver as pessoas, realmente vê-las. Não a versão conveniente, não a versão que se encaixa na narrativa de alguém. A pessoa real, de verdade, na sua frente. Não nomeei ninguém. Não apontei para minha mãe. Nem olhei para a mesa dela. Não precisei. Uma mulher na terceira fila, a senhora Callahan, que me ensinou inglês no 10º ano, levou a mão à boca. O homem ao lado dela, marido dela, virou-se e olhou fixamente para a mesa da Diane. Os sussurros começaram, como fósforos acendendo. Essa é a filha da Diane.
Aqui ela disse que estava LSOO. Quando terminei, a sala se levantou de novo, desta vez por mais tempo. Algumas pessoas enxugavam os olhos. Minha mãe não se levantou. Ficou perfeitamente parada, o guardanapo apertado nas duas mãos, o rosto da cor de carne crua. A parte de networking era para ser vinho e conversas rápidas. Tornou-se algo completamente diferente. Eu desci do palco e entrei na multidão. Pessoas que eu não vi há 7 anos apertaram minha mão, tocaram meu braço, disseram coisas como não tínhamos ideia, e sua avó ficaria tão orgulhosa. A senhora Calarra me abraçou tão forte que ouvi as costas dela estalarem. Diane cortou a multidão como uma lâmina. Chegou com um sorriso tão forçado que parecia preso com parafusos. 20 pessoas ao redor podiam ouvir. Ela não ia fazer cena. Ela ia atuar. Selena, querida. Os braços se abriram. Um abraço para a plateia. Que surpresa! Por que não nos disse que viria? Não entrei no abraço. Você tinha meu número, mãe. 7 anos. O sorriso vacilou. Ela baixou a voz, se aproximando. Você envergonhou esta família. Esse discurso seu. Eu não nomeei ninguém. Se as pessoas tiraram conclusões, não era minha responsabilidade. Meredith surgiu ao lado da Diane. Tentamos falar com você, Selena. Precisamos conversar sobre a família. Ouvi suas mensagens, todas as 43. Nenhum pedido de desculpas. Só me ajude. Isso não é uma família tentando se reconectar. É uma cobrança. Geraldi surgiu atrás delas, voz baixa, olhos no chão. Selena, vamos não fazer isso aqui. Pai, você teve 7 anos para não fazer isso. E escolheu não fazer. Kylie, atrás de mim. Você acha que agora é melhor do que nós? Não. Eu acho que estou cansada de ser menos do que vocês precisavam que eu fosse. Endireitei o blazer, dei um aceno rápido para o pastor Briggs, que me observava próximo ao palco com uma expressão entre preocupação e compreensão. Então caminhei em direção à saída. Passos firmes, calmos, sem correr, sem bater portas. Eu já tinha feito isso de mais 7 anos atrás. Sentei no carro alugado no estacionamento por 20 minutos. Motor desligado, mãos no volante, respirando. Lá dentro, pelo vidro, podia ver pessoas em pequenos grupos, olhando para a porta por onde eu acabara de sair. A rede de fofocas estava a pleno vapor. Pela manhã, todas as mesas de cozinha em Ridgewood teriam uma nova versão do que aconteceu naquela noite. Liguei para Jace. Está feito. Eu disse o que precisava dizer. Ela perguntou como eu me sentia. Como se eu tivesse 30 anos pela primeira vez. Ela riu. Eu quase ri também. Dirigi de volta para meu hotel em Columbus. Naquela noite, abri meu laptop e escrevi um e-mail para minha mãe, meu pai, Meredith e Kylie. Estou escrevendo isso uma única vez. Não vou coassinar nenhum empréstimo. Não vou enviar dinheiro. Não vou financiar nenhuma ideia de negócio. Não estou com raiva. Estou clara. Se algum de vocês quiser ter uma relação de verdade comigo, ela não começa com uma mensagem pedindo ajuda. Começa com uma conversa honesta. De verdade. Onde alguém diz em voz alta o que aconteceu e assume. Não o fizemos o nosso melhor. Não o isso já passou. Não o família é família. Um pedido de desculpas específico pelo fundo, pelas mentiras, pelos 7 anos dizendo a esta cidade que eu estava em uma instituição enquanto eu construía a minha carreira. Até que isso aconteça, desejo a vocês tudo de bom. Mas minha resposta é não. Li o e-mail 2 vezes, não mudei nada e cliquei em enviar. Fechei o laptop, apaguei a luz e me deitei na cama do hotel, a 3 milhas da cidade onde cresci, ouvindo o silêncio de Ohio pela primeira vez em 7 anos. Sem música triunfante, sem lágrimas, apenas a calma satisfação de uma mulher que finalmente parou de negociar com pessoas que nunca valorizaram o acordo. Uma semana depois do evento, liguei para o Sr. Veaterby, o advogado em Columbus que a vovó Ruth havia nomeado em sua carta. Ele estava aposentado, 81 anos, morando em um condomínio perto de Aston. Mas ele se lembrava.
Sua avó era uma mulher extraordinária, disse ele. Ela veio até mim porque não confiava sua mãe com aquelas contas. Me fez prometer que guardaria os documentos originais. Quando minha mãe falsificou minha assinatura, ele suspirou longamente. Eu só descobri isso depois. Para então, o prazo legal já tinha expirado. Me desculpe, Selena. Eu deveria ter feito mais. Os $12.000 haviam se perdido. Legalmente, não havia como recuperar. Mas eu pensei no que a vovó Ruth teria querido, não vingança, não restituição legado. Entrei em contato com o escritório de ajuda financeira da Portland State University e criei uma pequena bolsa anual financiada com meu próprio salário, para estudantes afastados de suas famílias. Aqueles que, ao preencher o FAFSA, marcavam sem contribuição familiar, não porque os pais não pudessem pagar, mas porque não queriam. Chamei de Ruth Lawson Community Socialarship. A universidade publicou o anúncio no site, 2 parágrafos, meu nome, o nome da minha avó, e uma foto das duas do baú. Eu com 6 anos, sorrindo com aquele espacinho nos dentes, e a vovó Ruth atrás, mãos nos meus ombros, pérolas refletindo a luz. Não se tratava do dinheiro. Era sobre reescrever o final. Minha avó passou a vida toda sendo educada dentro da própria prisão. Nunca saiu, nunca falou, ficou. E tinha medo. Morreu naquela casa, cercada por pessoas que a subestimavam. Eu criei uma bolsa em homenagem a ela. Que Google façam isso. 3 dias depois do evento, Patrícia me ligou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Ela já estava chorando antes de eu dizer alô. Eu devia ter falado algo há anos, naquele dia de ação de graças. Todo ano eu via sua mãe fazer isso com você e eu ficava lá, como todo mundo. Agora você está dizendo. Isso já conta. Não parecia suficiente. Não era. Mas era um começo. Silêncio. Preciso de tempo, Patrícia, antes de construirmos qualquer coisa. Agradeço os e-mails. Agradeço o aviso sobre o evento, mas confiança não é um interruptor. Não dá para ligar só porque alguém finalmente está sendo honesto. Ela respirou fundo. Voz mais firme. Posso te contar o que aconteceu depois que você foi embora? Fala. O povo da cidade não para de falar. Todo mundo faz a mesma pergunta. Diane disse que você estava em uma instituição. E você é COO. Sua mãe não consegue entrar no correio sem alguém comentar. A senhora Callahan contou para o grupo de estudo bíblico feminino. O pastor Briggs não falou publicamente, mas ligou para sua mãe e pediu que ela saísse do comitê. Ela diz que perdeu a posição voluntariamente, mas todo mundo sabe. Deixei aquilo assentar. Não me senti triunfante. Também não senti pena dela. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você viu minha mãe falsificar minha assinatura naquele fundo, por que não a impediu? Silêncio. Porque eu tinha medo de que ela fizesse comigo o que fez com você. E me envergonho disso todos os dias. Acreditei nela. Vergonha desse tipo não sai suave. Ela sobe e engasga pelo caminho. Vamos conversar de novo, disse. Dá-me tempo. Pegue o que precisar. Desliguei. Pela primeira vez, a palavra família não teve gosto amargo na minha boca, apenas complicado. Em Ridgewood, reputação é moeda, e minha mãe acabará de declarar falência. Dentro de uma semana após o evento de arrecadação, a narrativa que Diane Lawson havia passado 7 anos construindo, a filha problemática, a mãe corajosa, a família unida em oração, desmoronou como papel molhado. O correio, o diner, o estacionamento da farmácia, os bancos da First Presbyterian, cada lugar de encontro na pequena cidade virou tribunal, e Diane estava no banco dos réus à revelia. Ela dizia que a filha estava em reabilitação. Você viu na Forbes? COO. Eu rezei por aquela garota todo domingo por 3 anos. Diane ficava bem ao meu lado, enquanto eu, e a bolsa criada em nome de Ruth, meu Deus. A informação se espalhou por Ridgewood do jeito que toda notícia se espalha em cidades pequenas. Não como fofoca exatamente, mas como um ajuste coletivo de perspectiva. As pessoas estavam reconstruindo a imagem na cabeça delas.
A história em que acreditavam há 7 anos estava sendo substituída, quadro a quadro, por outra diferente. E a nova história não precisava da narração de Diane para se espalhar. Ela se espalhou porque era verdadeira. O pastor Briggs ligou para minha mãe pessoalmente. A conversa, segundo Patrícia, foi gentil, mas definitiva. Talvez dê um passo para trás no comitê, Diane. Só por um tempo, dê às pessoas espaço. Ela renunciou publicamente à presidência do comitê, dizendo que era hora de focar na família. A ironia pesava naquela frase como pedra no sapato. Gerald, por sua vez, fez algo que eu nunca esperava. Mudou-se para o quarto de hóspedes. Não foi separação, nem divórcio, apenas uma porta fechada entre ele e a mulher que lhe havia permitido agir assim por 30 anos. Patrícia disse que ouviu uma vez, através da janela da cozinha: você mentiu, Diane, sobre sua própria filha. Você disse a esta cidade inteira que ela estava quebrada, e ela subiu naquele palco e provou que você estava errada sem nem dizer seu nome. A resposta de Diane, segundo Patrícia, ela virou toda a cidade contra mim. A resposta de Gerald: não, você fez isso sozinha há 7 anos. Ela só apareceu. Foi a primeira frase honesta que meu pai falou em toda a minha vida. Tarde demais para nos salvar, mas talvez, só talvez, não tarde demais para salvar a si mesmo. Meredith perdeu a casa. Sem um consignatário, o empréstimo caiu. O banco concluiu a execução em 60 dias. Ela guardou o que pôde em um depósito alugado e voltou para a casa dos nossos pais na Sycamore Drive, entrando no meu antigo quarto. Soube disso pela Patrícia, que me contou com o cuidado de quem reporta o desabamento de um prédio factual, ligeiramente estranho, sem ser insensível. Ela está dormindo no seu quarto, Selena. Aquele com os furos de prego onde seus posteriores ficavam. Fiquei calada por um longo tempo. Ainda há marca na parede perto do armário, de quando eu medi a minha altura em cada aniversário. Não sei. Provavelmente não. A filha perfeita, a que ganhou o fundo, o carro, a taxa da fraternidade, o brinde no dia de ação de graças, o primeiro abraço, o segundo abraço, a certeza de que ela sempre ficaria bem. Agora tinha 32 anos, divorciada, desempregada, e dormia no quarto da irmã que nunca defendeu. Senti satisfação? Um pouco. Sou humana. Mas, na maior parte, senti algo mais triste: o reconhecimento de que Meredith nunca teve as ferramentas para construir nada sozinha. Cada andaime da vida dela foi obra da minha mãe, a escola escolhida para ela, o emprego arranjado por contatos, o dinheiro do fundo redirecionado para cobrir as despesas dela. E quando os andaimes caíram, não havia nada embaixo: nenhum músculo, nenhuma calosidade, nenhuma resiliência. Ser a filha perfeita, afinal, é uma prisão própria. Só que você não percebe as grades porque são douradas. Meredith não pediu desculpas. Patrícia disse que ela continuava dizendo às pessoas que, se Selena tivesse ajudado, nada disso teria acontecido. Ainda culpando, ainda apontando, ainda uma Lawson. Mas Patrícia também disse algo que ficou comigo certa noite: ela viu Meredith parada na porta do meu antigo quarto, passando o dedo por um buraco de prego na parede, onde eu pendurei a foto da vovó Ruth. Ela ficou ali por muito tempo, sem dizer uma palavra. O acerto de contas de Kyle veio de um lugar inesperado. A namorada dele, Tara, higienista dental da cidade vizinha, viu a publicação no Facebook, aquela que me chamava de ingrata, que teve 41 curtidas e fez Kyle se sentir o irmão justo defendendo os valores da família. Tara não gostou. Você envergonhou sua própria irmã publicamente por ela não te dar dinheiro, disse a ele. Segundo Kyle mais tarde, contado por Patrícia, ela falou isso enquanto arrumava uma mala de fim de semana. Não é com essa pessoa que quero ficar. Kyle deletou a publicação, mas a internet não esquece o que gostaríamos que esquecesse. As capturas de tela já circulavam pelos grupos de mensagens não oficiais de Ridgewood, mais rápidos que o jornal da cidade. Ele tinha 27 anos e descobriu, pela primeira vez, que ações na tela têm peso no mundo real. A carta de Gerald chegou ao meu escritório 6 semanas depois do evento. Veio pelo correio, não por e-mail, não por mensagem. Um envelope branco, com a caligrafia dele na frente, cuidadosa, inclinada, a escrita de um homem que quase nunca escreve cartas e precisa pensar em cada palavra. Abri na minha mesa. Selena, não sei se tenho direito de dizer isso, mas desculpe. Não pela sua mãe, mas por mim,
por sentar naquela cadeira e não dizer nada. Por cada vez que te disse para não deixar sua mãe chateada, quando eu deveria ter dito a ela para parar. Eu não estava mantendo a paz. Eu estava mantendo meu conforto. Você merecia um pai que te escolhesse. Mesmo quando era difícil, eu não escolhi. E vou carregar isso comigo. Li 2 vezes, guardei na gaveta da mesa, não respondi. Foi o primeiro pedido de desculpas que recebi de um Lawson, da pessoa de quem eu menos esperava. 3 meses depois do evento, Portland, uma noite de domingo em junho. Estou na minha cozinha mexendo uma panela de macarrão enquanto G discute com meu vizinho Dave sobre se molho de pimenta combina ou não com pão de alho. Margarete está no meu sofá, um copo de vinho tinto na mão, contando uma história sobre uma proposta de financiamento que deu errado da maneira mais espetacular. 2 outros colegas do escritório estão arrumando a mesa de jantar, a que comprei em um leilão de bens em Selwood. 6 cadeiras, carvalho, arranhadas, imperfeitas e minhas. Este é meu jantar de domingo. Toda semana. Mais ou menos as mesmas pessoas. Sem obrigações, sem apresentações. Ninguém aqui porque tem que estar. Todos aqui porque querem estar. Olho em volta da mesa quando nos sentamos e penso em outra mesa, maior, posta com louça mais bonita, em uma casa em Ohio onde eu era invisível. Esta mesa é menor. Os pratos não combinam. O vinho custou $12 a garrafa. E nunca me senti tão vista na vida. A carta de Gerald está na gaveta da minha mesa no trabalho. Ainda não respondi. Talvez eu responda, talvez não. Estou deixando que essa decisão tome a forma que precisar, sem pressa. Diane não me contatou desde meu e-mail. Meredith também não. Kyle mandou uma mensagem de uma palavra há 2 semanas desculpa. Sem ponto, sem follow-up. Eu vi. Não respondi. Não sei o que acontece depois com nenhum deles. E, pela primeira vez na vida, estou bem com isso. A porta não está trancada, mas também não está aberta. Apenas existe. Esperando que alguém bata com algo além de 2 palavras. Até lá, eu tenho meu macarrão. Tenho vinho. Tenho esta mesa. Isso é suficiente. Se você ainda está me ouvindo, e espero que esteja, quero te dizer algo diretamente. Se você se reconhece em qualquer parte disso, o papel de bode expiatório, as mensagens de voz que só chegam quando alguém quer algo, a narrativa que outra pessoa escreveu sobre a sua vida enquanto você ainda a vivia, a família que não liga no seu aniversário, mas aparece ao ver um cifrão, você não é louco. Não é ingrato. Não é egoísta. Essas palavras que eles jogam em você quando você se recusa a se encolher são o som de pessoas perdendo o controle de uma história que nunca tiveram o direito de contar. As 2 palavras que minha família disse foram me ajuda. As 2 palavras que eu precisava ouvir foram me desculpe. Não é a mesma frase, e você não deve dar a primeira até que recebam a segunda. Eu costumava pensar que família era sobre lealdade, sobre estar presente a qualquer custo, sobre engolir a própria voz para a mesa ficar em silêncio e todos fingirem que o silêncio é paz. Agora eu sei melhor. Família é sobre escolha. Família de verdade, aquela que vale a pena, escolhe você de propósito, não por obrigação, não por culpa, não porque seu nome é útil em uma aplicação de empréstimo. A coisa mais corajosa que já fiz não foi sair daquela porta com $200 no bolso e neve no chão. Não foi voltar lá quando eles finalmente ligaram. E tudo o que tinham a oferecer eram 2 palavras que não eram um pedido de desculpas. Meu nome é Selena Lawson. Tenho 30 anos e a coisa mais cara que possuo não é um cargo ou um salário. É o silêncio que finalmente posso me dar ao luxo de ter vovó Ruth me dizia a pessoa mais silenciosa na sala geralmente é quem está prestando mais atenção. Ela estava certa. Eu estava prestando atenção, e no fim, aprendi a me colocar em primeiro lugar. Essa é a minha história. Se você chegou até aqui, obrigada. De verdade. Se você já foi o bode expiatório da família, se ainda está sentado à mesa onde ninguém te vê, se está se perguntando se tem permissão para ir embora, espero que isso tenha te dado algo, mesmo que seja apenas a permissão para dizer não em voz alta. Tenho uma pergunta para você e quero que responda honestamente se sua família te ligasse amanhã depois de anos de silêncio, o que você acha que diriam? Me ajuda ou me desculpe? Deixe nos comentários.
Eu leio todos. E se você quer mais histórias assim, reais, de pessoas reais que escolheram a si mesmas, confira a descrição. Há um mundo inteiro de vozes esperando por você lá embaixo. Obrigada por ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.